O Brasil, infelizmente, ficou fora do Oscar, mas tem filme brasileiro indicado a uma das principais premiações de Hollywood. Bacurau, de Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho, está entre os 5 finalistas do prestigiado Independent Spirit Awards. A cerimônia de anúncio dos vencedores ocorre nesta quinta em Los Angeles. 4 indicados concorrem com Bacurau na categoria de melhor filme internacional. A África é representada por Night of the Kings, da Costa do Marfim. A Hungria participa com o drama Preparativos para Ficarmos Juntos por Tempo Indefinido. A Índia está presente com O Discípulo, que está no Netflix e tem o cineasta Alfonso Cuarón entre os produtores. Quo Vadis Aida, da Bósnia, que já foi lançado no Brasil, é o único que também recebeu uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional. Segundo o banco de dados da internet IMDb, Bacurau ganhou mais de 50 prêmios e foi indicado em mais de 60 outras categorias e premiações. Ele se tornou, então, o filme brasileiro mais premiado da última década. Desde que foi lançado em 2019 e premiado no Festival de Cannes, o filme tem recebido uma média de um prêmio a cada 15 dias. Conversamos com Juliano Dornelles sobre as conquistas de Bacurau ao longo dos últimos 2 anos. Oi, Juliano. Olá, Júlio. Já vai fazer 2 anos que a gente gravou uma entrevista para o Canal Brasil, quando Bacurau foi selecionado para o Festival de Cannes. E nesse tempo todo, o filme teve uma trajetória exemplar, com muita premiação, muito público também. Por que você acha que esse filme deu tão certo? Por que Bacurau fez tanto sucesso? Quais você acha que foram os diferenciais do filme que fizeram ele conquistar tanta coisa assim, atravessar tantas fronteiras? O filme é um filme que conta uma história, é uma história de invasão, uma história de opressão, uma história é uma espécie de história de resistência de um coletivo, de um grupo. E isso não é exclusivo do Brasil, isso aconteceu na história de qualquer país. A gente vê até hoje países, lugares, comunidades maiores, menores, em conflito. Um conflito que leva à violência, que leva a consequências trágicas, né? Eu acho que isso é uma história que se repete, sempre aconteceu na história da humanidade. E o que faz o filme se tornar um filme universal, de fato. E quando a gente viajava, né? Agora não viaja mais, porque somos brasileiros. Quando a gente viajava, a gente conversava com as pessoas traziam, nos debates, nas conversas sobre o filme, as pessoas traziam histórias daquele próprio lugar, relacionando ao filme. Bacurau foi filmado e lançado antes da pandemia, ninguém nem imaginava que isso fosse acontecer, mas uma das primeiras cenas do filme mostra a chegada de vacinas na cidade. Em outra cena, o prefeito dá para a população remédios que podem fazer mal à saúde. Então, como é que você acha que essas imagens estão relacionadas ao que está acontecendo no Brasil hoje e o que é que elas simbolizam sobre essa questão das políticas de saúde, essa questão da política biológica ou quase de uma guerra biológica, né? É mais um dos elementos do filme, é mais uma das questões que o filme traz, que tem uma relação direta com a sociedade brasileira, né? Com a nossa história. Agora, se a gente vai falar de cloroquina, a gente tem que lembrar também que outros medicamentos no passado foram tentados, viraram um mecanismo de controle. Esses reguladores de humor, não é de hoje que a gente ouve falar em gente que fica receitando, ou a gente fica estimulando o consumo, sei lá, desses reguladores de humor, desses antidepressivos, desse tipo de coisa, né? Isso tudo é mecanismo de controle. E agora está se repetindo, aquela questão, dentro da história do Brasil e a gente repete os mesmos erros. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa caixa de Brasol 4 que Tony Júnior deixou aqui na cidade. Isso é um presente grego.
Remédio tarja preta, com distribuição gratuita, sem prescrição médica. Diante de todo o prestígio que Bacurau trouxe para o Brasil, no exterior, como é que o governo brasileiro demonstrou reconhecimento pela contribuição de vocês desde a premiação do Festival de Cannes? Cara, eu achei ótimo, porque ele não demonstrou, né? Foi a melhor coisa que eles poderiam ter feito. Ignoraram o filme. Ainda bem, porque se o cara fosse... Se esse genocida, por exemplo, tivesse tido um lapso de inteligência e me convidado para ir até Brasília para ele apertar minha mão, provavelmente eu não iria. Iria ser uma situação muito constrangedora para ele. Né? Para mim, não. Para mim seria ótimo poder dizer foda-se. Né? Mas, assim, para ele seria constrangedor. Eu acho que ele é louco, mas ele não é burro. E por que você acha que esse governo sabota tanto o cinema brasileiro, como, por exemplo, o que está acontecendo na Cinemateca ou a interrupção das atividades da Ancine, por exemplo? Acho que eles seguem uma cartela, seguem um manual do fascismo. Né? O manual do fascismo é o de suprimir qualquer tipo de coisa que promova o livre pensar, né, de uma população, que promova diferenças, que promova diversidade. O fascismo tenta fazer com que todo mundo se enquadre, se encaixe dentro de uma filosofia específica e todo mundo seja igual da pior maneira possível, que é indo contra a sua própria natureza. A gente não é todo mundo igual, a gente deve ser igual socialmente, mas a gente tem que ser livre na maneira de pensar e na maneira de se comportar, até que a gente não interfira nos direitos dos outros. Mas, enfim, eu acho que tanto a ciência quanto a cultura são ambientes onde o pensamento ele voa, e onde se identificam, por exemplo, contradições, coisas erradas que estão acontecendo no nosso presente, né? No lugar da sociedade, ali naquele espaço social. E se a ciência e a cultura fazem isso, tornam-se ameaças para quem está querendo implementar algo que, na verdade, não vai ser bom para ninguém, a não ser para quem está no comando. Eu acho que é isso. Mecanismo de controle. Don't use your arms for protection. I'm not gonna shoot you. Away from your body. Hey, man. You know? O Independent Spirit Awards é um dos principais prêmios dessa temporada de premiações americanas do começo do ano, primeiro semestre. E de que forma essa palavra independente, que está no título do prêmio, está realmente relacionada a Bacurau? Vamos lembrar que o apelido, né, da premiação é Indie Spirit, Indie Spirits, no plural. E o indie já tem uma outra conotação, tem uma conotação de algo alternativo, de algo menos, enfim, convencional e menos clichê. Eu gosto muito de cinema independente em termos gerais, né? Não dá para categorizar, até porque Bacurau é um filme independente, mas que fala uma língua muito do cinema que não é independente, por exemplo. Então, enfim, eu acho que é incrível a gente estar... O que importa para mim é a gente estar já nesse... Em 2021, o filme foi lançado em 2019, quer dizer, 2 anos depois, vai completar 2 anos daqui a pouquinho que o filme teve sua primeira exibição e a gente continua falando sobre o filme, a gente continua dando entrevistas, a gente continua falando sobre aspectos que existem no filme e dentro do impacto que o filme causou em tudo que é lugar que ele foi exibido. Isso é maravilhoso. E se a gente ganha um prêmio como esse, aí nem se fala, né? Porque é mais uma, enfim, um pequeno alento, né, para quem vive num país como o Brasil hoje, que está precisando desesperadamente de boas notícias. Parte agora o prefeito do município de Serra Verde, seu Tony Júnior, direção à Caatinga do Bacurau. Que ele encontre lá a paz interior que tanto necessita, em meus facheiros, Gogó, Bandacaru, Favela, Chique,
Essas plantas que furem que se abraçam gostosamente com o seu corpo. O que você tá fazendo? Nada. O que você tá falando? Isso é o cococu. O que é cococu? Comente com partilha curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, cococu, cococu. E a gente fica repetindo isso pra sempre.